Esse vídeo está dividido em duas partes. Na primeira, eu vou entrar com informações técnicas e de utilidade pública, onde eu vou falar como médico que sou, e a segunda, onde eu vou falar como pastor, especialmente para você que é cristão, para você que acredita na Bíblia e que porventura possa estar preocupado com a atual pandemia que está acontecendo em nosso planeta. Apesar dos muitos boatos e também da manipulação de algumas informações para fins políticos e até mesmo para outras agendas midiáticas, o assunto é sério. Eu sou Edilson de Lira e hoje nós vamos falar sobre o coronavírus. Coronavírus, na verdade, é uma grande família de vários tipos de vírus que causam desde resfriados comuns até síndromes respiratórias mais graves, como a síndrome respiratória aguda grave e a síndrome respiratória do Oriente Médio. Em 31 de dezembro de 2019, a OMS foi notificada a respeito de um surto de doenças respiratórias na cidade de Wuhan, na China. Em 7 de janeiro, os chineses identificaram o agente dessa doença como um novo coronavírus e já no dia 11 de janeiro temos a primeira morte confirmada oficialmente pela doença. No dia 23 de janeiro, o mundo viu algo inédito na história da medicina. Mais de 11 milhões de pessoas foram proibidas de circular fora dos limites de Wuhan. Foi conhecido como o bloqueio de Wuhan. Poucas semanas após o primeiro caso confirmado, a doença pelo coronavírus 2019, hoje chamada Covid-19, se espalhou por todo o mundo com mais de 130 mil casos confirmados, cerca de 5 mil mortos oficialmente e foi declarada uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Recentemente, no dia 9 de março, a Itália inteira foi bloqueada e no dia 11 de março, os Estados Unidos suspenderam viagens da Europa continental para a América, uma decisão inédita na história mundial. Na Alemanha, Angela Merkel chegou a declarar que se o padrão de disseminação da doença continuar, 70% da população da Alemanha pode ser infectada. Estima-se que uma pessoa, em média, possa contaminar 4 até 2 outras pessoas, o que torna essa doença mais contagiosa, por exemplo, do que uma gripe sazonal, uma gripe comum. A animação que você vê agora, retirada da New York Times, demonstra essa alta infectividade. 5 pessoas contaminadas podem espalhar o vírus para quase 400 pessoas em apenas 5 ciclos de contaminação. Para se ter uma ideia, o surto recente que tivemos de Ebola era menos contagioso que essa atual doença pelo coronavírus. E isso explica o padrão de crescimento da doença em muitos países. Observe, por exemplo, nesse gráfico, a Espanha. No primeiro mês, passamos de 1 caso confirmado para mais de 80. Nos 12 dias seguintes, saltamos de 84 para mais de 3 mil casos confirmados. Infelizmente, e eu espero estar errado nos próximos dias, já que esse vídeo está sendo gravado hoje no dia 13 de março, o padrão do Brasil não tem se mostrado diferente de outros países, como você pode perceber nesse gráfico. Em cerca de 16 dias, nós passamos de 1 caso confirmado para mais de 70. Se o vírus seguir esse comportamento que teve na Europa, que teve na Ásia, e até agora nada indica que ele vá seguir um comportamento diferente, em poucas semanas veremos milhares de casos espalhados em nossa nação, principalmente nos grandes centros urbanos. Mas isso me leva à parte mais importante desse vídeo. O que eu e você podemos fazer a respeito disso? Primeiro, precisamos saber que, apesar de altamente contagiosa, muitas doenças atualmente matam mais do que o Covid-19. Para se ter uma ideia, esse gráfico vai mostrar para você algumas das doenças mais conhecidas.
1.027 pessoas morrem em média por dia de gripe. 3.014 pessoas por dia morrem de tuberculose, enquanto atualmente o coronavírus mata cerca de 56 pessoas por dia. A taxa de mortalidade do Covid-19 na população atual, na população global, é de 3,5% até o momento, sendo que ela chega a 0,2% de mortalidade em jovens e é aparentemente inofensiva a crianças. Isso significa na prática que 80% dos infectados vão ter apenas sintomas leves de uma gripe, febre, fadiga e uma tosse seca. E alguns nem chegarão a desenvolver sintomas. O problema da doença é que em idosos a mortalidade pode chegar a 15% e até 18% em alguns casos. Pessoas imunodeprimidas, pessoas com doenças cardíacas, com hipertensão ou diabetes mal controlado, também têm um risco aumentado de desenvolver formas mais graves da doença pelo coronavírus. E são esses grupos específicos que têm sobrecarregado o sistema de saúde de diversos países. E no Brasil, o cenário não seria diferente. E é por isso mesmo que aqueles que são jovens e saudáveis, principalmente, devem fazer a sua parte em diminuir a disseminação do coronavírus. Devo usar máscara? Essa é uma pergunta que muita gente tem feito na internet e as recomendações neste momento da própria Organização Mundial de Saúde são que a máscara só vai ser comprovadamente útil quando você está cuidando de alguém com suspeita do Covid-19, se você for um profissional de saúde ou se você estiver com sintomas, mas isso para prevenir o contágio de outras pessoas. Vale lembrar que as máscaras devem ser usadas corretamente. Tem um link na descrição do vídeo que fala melhor a respeito disso. Elas perdem a eficácia depois de 2 horas de uso e não adiantam de nada se as outras medidas de prevenção também não forem tomadas. Não existe evidência científica alguma que o uso da máscara em público, geral, no dia a dia, por pessoas saudáveis, impeça o contágio pelo coronavírus. Isso é muito importante que a gente enfatize. O que é comprovado na prevenção até o momento? São as boas e velhas medidas de higiene e também a etiqueta respiratória. Hoje são medidas comprovadas para a prevenção do coronavírus, lavar regularmente as mãos com água e sabão ou com álcool gel a 70%, isso elimina o vírus que pode estar na sua mão. Manter-se pelo menos a 2 metros de distância de alguém que estiver tossindo ou espirrando, pois vai evitar que essa pessoa compartilhe gotículas contaminadas, caso ela esteja portando o coronavírus. Evitar tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos não lavadas. Se você toca num objeto contaminado e você leva essa mão sem lavar a sua boca ou algum desses lugares que a gente falou, você pode transferir o vírus para o seu organismo. Também é importante ensinar as pessoas, esse é o 4º ponto, a tossir ou espirrar corretamente, cobrindo a boca e o nariz com o antebraço ou usando um lenço descartável que deve ser, como o nome diz, descartado de fato imediatamente. E por último, manter os ambientes bem ventilados e evitar o compartilhamento de objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas. Devo deixar de frequentar ambientes públicos? Essa é uma pergunta que muita gente tem feito também. Tem gente dizendo que tem que fechar a escola, que tem que fechar a faculdade, que tem até que parar cultos nas igrejas. E existe muita histeria,
muitos boatos, muito fake news também nas redes sociais. Então você precisa aprender a pesquisar a fonte de toda a informação que você ouvir ou ler a respeito do Covid-19. Quero enfatizar novamente que eu vou estar falando do que serve para hoje, dia 13 de março, e que pode mudar a qualquer dia. Então você precisa ficar de olho no que o poder público ou a Secretaria de Saúde da sua cidade estiver publicando a cada dia. A Sociedade Brasileira de Infectologia publicou um informe atualizado em 12 de março, atestando que nesse momento, no Brasil, não está recomendado fechar escolas, faculdades ou escritórios. Além do mais, quando se fecha uma escola, segundo a SBI, muitas crianças vão terminar na casa dos avós, porque os pais vão sair para trabalhar. Isso, numa escala grande, pode fazer com que algumas crianças contaminadas, que provavelmente seriam assintomáticas ou teriam formas leves da doença, terminem infectando idosos, esses sim, tendo uma alta mortalidade. E isso seria muito mais prejudicial para a sociedade como um todo. A epidemia do coronavírus é muito dinâmica e pode se dividir em 3 fases. A primeira fase é a fase de casos importados, onde nós só temos acometidos pessoas que vieram de locais, que viajaram de locais onde já havia uma epidemia, já havia uma contaminação. A segunda fase é a fase de transmissão local, ou seja, é quando pessoas que não viajaram ficam doentes, mas ainda conseguimos identificar quem transmitiu o vírus para essas pessoas. A terceira fase epidemiológica é a fase de transmissão comunitária, quando o número de casos aumenta exponencialmente e nós perdemos a capacidade de identificar a fonte ou pessoa transmissora da doença. Provavelmente, e mais uma vez eu espero estar errado no que eu vou acabar de dizer, muitas grandes cidades do Brasil vão entrar na terceira fase nos próximos dias ou semanas. E se isso acontecer, acompanhe as notícias da sua cidade, nós vamos precisar de cuidados especiais, dentre eles, inclusive, adiar a realização de grandes eventos com aglomeração de pessoas. Segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, somente as cidades com uma transmissão comunitária de mais de 1.000 casos confirmados devem considerar, é importante ver isso e é importante mais uma vez que você acompanhe pronunciamentos oficiais das autoridades da sua cidade. Devem considerar o fechamento de escolas, de faculdades, bares, boates e a interrupção de eventos coletivos, como jogos de futebol e cultos religiosos. Vale reforçar que essa não é a situação hoje, dia 13 de março, no Brasil. Então, para a tristeza de uma parte da mídia que fez pressão para que igrejas deixassem de ter os seus cultos, as igrejas, até o momento, podem continuar abertas, tendo as suas programações normalmente dentro do Brasil. Basta seguir as recomendações que nós já falamos de prevenção aqui nesse vídeo. Até o momento, se você apresenta tosse, febre ou outros sintomas respiratórios, não precisa necessariamente procurar um médico, a não ser que você tenha viajado nos últimos 14 dias, que você tenha contato com alguém suspeito do Covid-19 ou que você esteja cuidando de alguém confirmadamente doente pelo Covid-19. Você precisa apenas usar uma medicação sintomática, ficar em casa e evitar sobrecarregar o sistema de saúde, porque muito provavelmente você pode estar com uma gripe ou um resfriado comum, já que os sintomas são muito parecidos. Mesmo numa situação de epidemia, um medo coletivo da doença pode fazer com que pacientes saudáveis procurem as unidades de saúde e acabem se contaminando nas salas de espera. Além do mais, pode fazer também com que jovens e pessoas com sintomas leves acabem contaminando idosos e grupos com risco de desenvolver, estes sim, formas mais graves da doença. Agora eu quero falar também como pastor e me dirigir aos cristãos de uma forma geral.
a você que acredita em Deus, a você que acredita na Bíblia, muito pior do que o coronavírus é a epidemia de medo que tem tomado conta deste mundo. A expressão não temas aparece mais de 60 vezes na Bíblia. E o Novo Testamento diz que Deus não nos deu espírito de medo e diz também que o perfeito amor lança fora todo o medo. Nesses tempos de coronavírus, eu quero exortar você a lembrar da corona ou coroa no latim, a corona da redenção. Foi essa coroa de espinhos que estava sobre Jesus na cruz, no momento em que a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. É essa corona, é essa redenção que está sobre você que é crente, sobre você que é nascido de novo. Nós sabemos muito bem que a fé no poder de Deus não exclui a prudência, não exclui o bom senso e também sabemos que não devemos tentar ao Senhor. Você deve sim tomar medidas de prevenção, mas você não deve, como cristão, ser dominado pelo medo. Aproveite também esse momento onde as pessoas estão sensíveis, estão com medo, estão ansiosas para poder pregar a respeito da luz e da verdade do Evangelho que você carrega. Eu quero deixar uma reflexão com uma passagem muito conhecida da Bíblia que eu vou ler na Nova Versão Transformadora e motivar você a compartilhar essa mensagem de fé para todos os seus contatos. A Bíblia diz no Salmo, capítulo 91 e versículo 1: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio, pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. Sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. O versículo 9 diz: se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa. É isso que você precisa declarar a respeito da sua vida e da sua família. Eu espero, mais uma vez, estar errado na minha previsão sobre o avanço da doença no Brasil, mas não importa o que acontecer. Aqueles que creem na palavra vão continuar experimentando a poderosa mão do Senhor sobre as suas vidas. Que essa seja a sua confissão. É um vídeo longo e na descrição eu deixei alguns links complementares a respeito desse assunto. Desejo que você possa continuar orando por nossa nação e nos vemos em próximos vídeos.